Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 113. Hoje é dia 22 de julho de 2022, muitos números repetidos aqui. E 11 e 11. Exatamente, são 11 e 11 da manhã. Isto são tudo augúrios de boa sorte. Nos nossos estúdios de Paço de Arcos vamos receber um artista singular, nascido em Angola em setembro de 71, cresceu em Portugal, viajou pelo país e pelo mundo à boleia da sua música, mas também de outras artes como o cinema. Já lhe chamaram fadista punk ou anjo caído, nós vamos tratá-lo apenas por Paulo. Paulo Bragança, bem-vindo ao Posto Emissor. Como estás hoje? Bem, e agora com os augúrios do 11-11 e do 22-22, a ver, vamos. Muito obrigado. Obrigada a nós. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida, Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo. És atento a esses sinais? Não era, mas começaram a picar-me por causa disso e depois a curiosidade aguça. E tenho notado que é mais vezes o que eu devia ser. Agora o significado já não. Constato, mas não vou. É uma coincidência engraçada, não é? É. Se é coincidência, não. Se é tudo o cosmos está organizado, isso, enfim. Mas depois, sabes, é esta a questão de hoje em dia. Vai-se tentar ver alguma coisa e é uma catadupa e uma hecatombe de tanta coisa de informação que nunca se sabe o que é que está certo. O YouTube é fantástico, ao mesmo tempo é uma grande trampa, porque é uma amálgama de. Ou tem que se ter mesmo muito de bisturi e ali àquele sítio exato, ou então está-se a meter coisas que não interessam nada. E o problema é que estamos todos cheios a isso, não é? Sim, elas vão entrando, não é? E depois o YouTube é dominado, vocês devem ter reparado, na língua portuguesa é dominado pelo português brasileiro. Eu nunca encontro nada em português. São muitos milhões, não é? Muitos. Mas é impressionante. Eu pensei que fossem os meus settings que fariam aquilo, mas afinal não. Acho que é geral. Paulo, dentro de poucos dias, mais precisamente no dia 25 de julho, uma segunda-feira, vais atuar no Festival Músicas do Mundo, em Sines. Estás contente com este regresso aos palcos, a um festival onde de resto já estiveste? Não estive ainda. Nunca estiveste? Estivemos Okay. marcados imediatamente antes da pandemia. Ok. Estávamos naquela fase de fixar a data e depois houve, enfim, o resto já é história, não é? Mas estou, para mim o palco é aquilo que tem, é o ponto final, não é? É o universo das coisas. É para aí que tem que ser. E gostava que fosse muito mais, não é assim tanto. Neste espetáculo vais dar primazia ao teu álbum mais recente? Sim, e mesmo já há porque vou começar o Adriano 40 também, que é para sair em 16 de outubro, que coincide com a data dos 40 anos da morte de Adriano Correia de Oliveira. E vai ser à volta desses dois. Os músicos vai piano, o André Gomes, a guitarra portuguesa Luís Coelho, o Jorge Carreiro no contrabaixo e o Alexandre Tavares na guitarra elétrica. Há ainda as hipóteses de levar mais uma guitarra. Estamos a ver o que é que ainda se vai passar, porque há aqui uma questão de compromissos e tem que se. Isto é, quando não se tem assim 30 ou 40 espetáculos seguidos, não pode ser uma equipa completamente fixa. Claro. Porque eles têm a sua vida, não é? Daí que temos que nos organizar.
Para quem não souber, tu lançaste este ano um álbum com canções de Adriano Correia de Oliveira, e lançarás um outro com também canções do mesmo autor em outubro. Estive a ler algumas entrevistas que deste a esse propósito. Tu dizes que tens uma grande identificação com a figura, uma grande admiração pela música dele. Consegues localizar e explicar de onde vem essa ligação? Eu aquilo que entendo foi daquelas coisas que entram naturalmente, como por exemplo já é lugar como Amália, ou como outra coisa qualquer, como Pink Floyd, por exemplo, porque seriam coisas que o meu pai ouviria e que eu por atacado, mas depois eu próprio foi sempre acompanhando, foi sempre, e como fadista aquilo estava sempre presente, é um outro universo, mas estava sempre presente. E depois é a figura que me apaixona, que é, há ali um mistério enorme. Morreu com 40 anos, foi um dos fundadores da Festa do Avante, um grande impulsionador, e ainda hoje é uma figura muito polémica, que eu não percebo, o homem só cantava bem. Mas eu falei tenho de falar com a viúva e com a filha, e de facto era uma pessoa que devia de incomodar bastante, porque ainda incomoda hoje. Disseste que lhe chamavam o perigoso pacifista. Isso foi a PIDE que lhe deu esse, a PIDE é que lhe deu esse título. Ok. O que de facto é notório, não é? Porque lá está, pacifista mas perigoso. Isso é incrível, essas duas palavras. E sendo a PIDE a atribuir o título, melhor. Adoraria tê-lo conhecido. Identifico-me muito. E depois às vezes diziam, parece que tens assim um timbre como mais me aguçava. E eu adoraria tê-lo conhecido. Mas cada vez mais me sinto próximo dele. É como se fosse, não sei, irmão, filho, não sei, qualquer coisa. E a família com quem tens falado ouviram com certeza o disco? Gostaram? Sim, estão muito gratos. Até não é por isso, mas tenho recebido deles sempre muito carinho, mesmo, genuíno. Por exemplo, a fotografia que está no álbum, na capa, foram eles que me deram, e não é inédita, não estava por aí. Não há assim muitas coisas de qualquer forma, mas têm estado sempre muito presentes. É curioso porque tu numa entrevista dizes que o legado, a obra dele acaba por ter ficado um pouco, não é bem na sombra, mas enfim, de outros vultos de seus contemporâneos, como por exemplo o José Afonso. Sim. Será que Portugal é demasiado pequeno para ter mais do que uma ou duas figuras de referência? É possível, esse é um bom ponto, Lia. É possível. E é uma parvoíce, porque repara, eles eram contemporâneos um do outro, andavam a par e par, concertos um ao lado do outro. Aliás, não sou eu que o digo, estão aí grandes espetáculos que se fizeram na altura, do primeiro Canto Livre, na Aula Magna, no Pavilhão Carlos Lopes, enfim, tanta coisa que se fizeram e não se percebe. Bem, também morreu muito cedo, mas ele morreu de um desgosto enorme, morreu de tristeza. Obviamente que não vamos pôr a tristeza, mas é um dos grandes fatores para que se deixasse morrer. E isso é porque não o trataram bem. Não, nada bem, antes pelo contrário. E depois as moças ficam, não é? Não se morre tristeza. Morre-se tristeza, morre-se tristeza. Acredito provavelmente que se morre a tristeza e do desgosto. Achas que esse caráter, enfim, não digo um esquecimento, mas essa forma de não ter sido tratado muito bem é também uma das razões pelas quais te identificas com ele? Sim, de todo, absolutamente. Tenho coisas que eu vi, e são pessoas que vivem o vê-lo, a família, em que estou a apagar os focos todos, isto é, não é preciso cantar a algum lado, e ele ia a custas próprias, e enquanto um recebia não recebia menos 10. Isto são factos. Mas estava sempre presente. Teve sempre muita... Repara, como fundador da Festa do Avante. E eu posso dizer que na Festa do Avante não estão a fazer... Quanto a mim, eu vou lá, mas não acho que estejam a fazer aquilo que deviam fazer para o Adriano. De todo. Eu vou fazer o concerto Adriano Correia de Oliveira. Já tinha feito em 2017. Mal tinha chegado à Irlanda. Uma coisa muito pequena.
Mas considero que este ano, então, ainda por cima, quer dizer, a festa da Avante só devia fazer um grande concerto que ficasse na memória para todo o sempre. Eu não estou a dizer que tinha que ser comigo. Havia tempo para ter feito isso comigo e com outros, e ter feito, como já se fizeram sobre outras personalidades. E não, parece que é quase por favor. Eu digo isto e não digo isto e digo aquilo. Já lhes disse. Não me sinto. Acho que é injusto. Achas que devia haver uma homenagem também para ele ter sido? Completamente. Quer dizer, estão ali, mas que é está bem. Mas não é está bem. E se ele não tivesse sido Adriano Correia de Oliveira, se calhar a festa da Avante não teria sido o que ele foi hoje. E eu sei, inclusive outras coisas, é devido. Não estão a tratá-lo como... Nem mesmo as atividades que dizem que estão a se fazer. Como é que se pode explicar que em Lisboa a quem de direito não faça um espetáculo como manda a cartilha, para dizer assim, por Adriano Correia de Oliveira? Porquê? Tens uma mágoa em relação à forma como Portugal trata os seus músicos? Tenho. E há muitos mais, se fosse a ver isso, então há outros, mas fico por aqui, não me interessa. Particularmente com o Adriano, é extremamente injusto. E houve tempo, eu falei com quem tem que se falar para tratar destas coisas, e havia tempo para fazer Não há dinheiro, mas as coisas não se fazem só com dinheiro. Mas enfim. Tu viveste fora, nomeadamente na Irlanda, lá fizeste bastantes coisas, estudaste, trabalhaste. Sentiste muita diferença em termos de mentalidade do país? Sim, são muito práticos. Os irlandeses são como os portugueses, não são. Os irlandeses, há alguma coisa que podemos ter em comum, mas eles têm-nos no sítio. Não é... Eu vou dar um exemplo. Nunca se pagou água na Irlanda, nunca. Mas houve uma altura que decidiram, que o governo decidiu que toda a gente ia pagar água. Então fizeram um grande aqueles custos, aqueles estudos e fora, de milhões e não sei quanto. Ninguém pagou, ninguém registrou, ninguém pagou. Ponto. Eu queria ver aqui. Mas é que ninguém pagou. Ninguém, as multas e os contadores, ninguém fez nada, ninguém pagou. Simplesmente ninguém ignoraram. Voltando um pouco atrás no teu longo e rico percurso, tu nasceste em Luanda, Angola, vieste para Portugal com a tua família, que tinhas que idade? Tinha 12 anos, 12. 11, 12, pensei que tivesse sido mais novinho. Não. Então ainda tens muitas recordações. Muitas demais, até prefiro não ter tantas, mas tenho. Mas tens boas recordações também de Angola? As melhores de sempre. Considero que a família foi aí. Não preciso dizer mais nada. Foi mesmo aí, mais nada. Uhum. A situação de ter pai, mãe, irmãos, família, núcleo de família, foi aí. De resto, morreu tudo ali. Mas quando vieste para Portugal, ficaste logo em Lisboa? Andaste para outros sítios? Não, ainda andámos feito de salto em banco até depois que eu fiquei sozinho e que decidi ficar e começar o trajeto. Tinhas que idade quando ficaste 17. Ok. Habituaste desde cedo a uma certa existência nómada, não é? Sim, bastante, mais do que eu gostaria, até porque hoje constato que não é assim. Não sei, se calhar haverá idades para tudo, não é? Tem as suas vantagens e desvantagens. Acho que com a idade que começa a... Enfim, mas viver sozinho tem as suas nesse aspecto. É uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas ultimamente pensei, uma pessoa vive sozinha, tem que ter determinadas coisas preparadas na eventualidade, senão depois pode acontecer desgraças sérias. Ter certas competências, não é? Sim. É uma grande liberdade, sem dúvida. Até se torna selvagem demais, porque se não se tem tino, não comes, não dormiste porque, enfim, é completamente open, não é? É um open loft. Mas nas questões sérias e práticas da vida, às vezes pode não ser bem assim. Eu tive uma há pouco tempo, também não me interessa, mas que é complicada. Passaste a pandemia ou o confinamento sozinho também? Sim.
comecei na rua, não é? Fiquei na rua no Natal de 2020. Isso foi logo. Viver na rua no meu país é de facto interessante. Mas é a vida, é assim. No blame, isto não há ninguém para. É o que é. Agora, essas coisas, que é. Tem que se ter um grande sentido de sobrevivência contra tudo e contra todos. Porque se entra em pânico, o pânico leva-te. Neste momento já estás num momento mais tranquilo, de maior estabilidade? Sim, de alguma forma. Não tanto quanto isso. Eu hoje olho, por exemplo, para o disco que foi feito e ainda pergunto como é que aquilo foi feito. Não é nada fácil, sabe? Esta situação que as coisas, eu fiz 33 espetáculos, estava tudo bem encaminhado, depois vem aquilo que a gente sabe, e aí desmorona tudo. Ora, quem está provavelmente a tentar fazer outra vez todo o seu percurso, as coisas ruins vêm abaixo, não é? E quando há uma estrutura fixa à volta, só se pode contar consigo próprio. Daí que o disco é um milagre. O disco é um milagre. É um grande milagre. Mas pronto, olha, está feito. E vem o próximo. Também tenho condições para o fazer. E é aquilo que me estou a ocupar neste momento. O que me afastou muito de pensar mais em certas coisas, ou porque me dou-me a isso, é de facto o trabalho. Porque quando me mesco no trabalho, fico ali e esqueço completamente. Eu sou capaz de estar à volta com, por exemplo, nesta questão da Adriana, sou capaz de estar à volta com uma canção. Isto é exagero, não é? Sou capaz de me sentar, começar a dissecar aquilo, e quando eu vou ver são 6 da manhã e eu nem tinha jantado. É mesmo abrir aquilo de uma forma que não tem, que eu também não sei, também vou completamente às escuras, mas seguro. E se tiver medo, ainda melhor, porque o medo, se tiver medo, tem que se constatar, tem que se enfrentar para saber se ficas ou venceste. Do que é que tens medo? Tens medo de não conseguir estar à altura daquilo que te propões? Sim. Mas os adamas todos eu acho que matei muitos logo há muito tempo. Não, mas há sempre, não é? E é bom que haja. Isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão que nos faz. O medo não é mal nenhum. O medo lá está. Nós é que temos de saber lidar com ele. Mas não se pode fugir. Tem que se não é ganhá-lo, mas pô-lo ao lado, ao menos é algum amigo de alguma maneira. É uma companhia, não é? Pois, exatamente. E também descobri isso por mim. Não tive muito quem me ensinar sobre isso. É ir a estas situações. Voltando um bocadinho atrás, como é que tu te deixaste conquistar, apaixonar pelo fado? Eu sei que o teu pai tocava guitarra portuguesa. Era uma questão que foi mesmo intrínseca. E quando digo família em África, é porque eram frequentes saraus em casa. O meu pai toca guitarra portuguesa, que é de Coimbra, mais de Coimbra do que de Lisboa. Mas depois tenho uma tia que também tem vários discos gravados. Ela foi viver para o Canadá e ficou ali na comunidade, mas é uma pessoa extremamente respeitada. Eu já tem muitos anos, mas tem muitos álbuns gravados. E era uma questão de acontecia por ali. E depois acontecia que havia vizinhos que também eram de Coimbra, quer dizer, de repente havia ali cada sarau, cada sessão, que eu era muito puto, tinha que ir para a cama, mas eu adormecia a ouvir aquela, parece que ficava assim na distância, dormia assim com aqueles melismas todos. E a minha mãe também canta. Era uma questão que era puramente, aliás, o meu pai e o meu próprio irmão erraram totalmente naquilo que fizeram, porque eles deviam ter feito repara, o meu irmão e o meu pai já me chegaram a acompanhar em concertos. Eles são 2 belíssimos músicos. Eu acho que o meu irmão até será muito melhor daquilo que eu faço, mas para isto é preciso ter disponibilidade e uma grande capacidade de costas grandes, não é? Tudo bem, não quiseram, não sei.
Mas gostava que tivesse sido feito de outra maneira. Sempre tiveste uma abordagem muito, muito própria, que na altura, quando apareceste, há de ter chocado alguns e conquistado outros. E eu nunca pensei nisso. É que isto é incrível. Eu nunca tive qualquer. Vou fazer isto porque. Não. Era porque queria fazer assim, mas não tinha razão por. Depois é que tinha que ir buscar. Porquê? Porque me perguntaram, porque eu não tenho resposta para isto. Não. Mas não era porque quero ser diferente. Não, eu já sou diferente por natureza, como toda a gente é, não é? Aquela questão de todos iguais, como é que é? Todos diferentes, todos iguais. Não, absolutamente. Isso é um disparate absoluto. Todos únicos. Sempre. Só sou eu. E sempre foste, não é? Sempre. Pois, acho que. Sempre aplicaste essa diferença no teu trabalho. É que eu tenho que, quer dizer, senão nem é porque quero, é porque é natural. Claro. Não é querer. Depois, não sei, cerca de 20 anos mais tarde, talvez quando começou a aparecer aquela nova geração de novos fadistas, tiveste um pouco aquela sensação de isto não é novo, eu já fiz isto. Lá está, eu sempre disse novo, eu rejeito completamente. Ou se, como já disseram que seria a partir, não sei de nada, isto é, daqui a 50 ou 60 anos, não estou cá obviamente, é que haverá quem se debruçará sobre a situação e vai-se ver se há obra. E então os créditos são dados a quem de direito, a quem os tiver. Agora, novos porquê? Por serem 20 anos? Não sei esse o critério. Está bem. Às vezes é mais uma questão também de imagem, não é? Eu acho que isso é tudo uma folclorada. Porque lá está, as coisas quando tem que se fazer, fazem, não tem que se pensar sequer. Porque se sentem o suficiente para se fazer a ponto de nem se pensar, é porque é a verdade que lá está. E depois identificam, não é? Eu não tinha que pensar em muitas coisas. Era simplesmente aquilo que era. Era a manifestação de um próprio ser como outra coisa qualquer. Como uma planta faz o quê? A planta faz a fotossíntese. O gato faz o quê? Mia. E o ser humano tem que ser humano. Não se espera mais nada. E não há nada, ou seja, que não seja próprio do ser humano. Não falta nada. É tudo. Só tem que se manifestar de ser. Agora, se os seres são teres e humanos não há, isso aí. Quando estiveste na Irlanda, estudaste filosofia. É uma área que sempre te interessou, dá para perceber. Sim, sempre. Aliás, é aquilo que eu devia ter feito. Não era ter ido para direito. Porque não acabei, claro. Nem ciência. Depois ainda fui para ciência política, não satisfeito. Correste as ciências sociais todas. Ainda fui para ciência política e estive quase a acabar. Ciência política fiz 3 anos de 4. Depois é que em filosofia deram-me 2 já por causa disso, deram-me 2 de equivalência. Mas lá está, a filosofia também é assim, não é nenhum bicho grande. A filosofia não é. Permite perguntas, todas. Porque nada há fechado, nada está fechado, está tudo aberto. Não há dogmas. E pode-se perguntar. Eu lembro-me que no 11º ano recebi um livro de uma pessoa de filosofia que se chamava Ana Paula Portugal. Gostava muito de encontrar. E ela deu-me um livro, como tinha sido o aluno mais. Isto agora, não me interessa, assumo. Porque eu nunca estava quieto, eu nunca estava. Porque as coisas implicam, não é? Implica perguntar, implica saber, implica querer saber. Não pode ser uma atitude blasé perante aquilo que. Ainda por cima numa aula daquela. E ela era uma pessoa espetacular, mesmo. Tinha de ser mesmo. Só podia ser daquela área. Estava mesmo adequada. O hábito ali faz o monge. E eu lembro-me desse livro. E também no 12º ano, que foi a melhor nota de filosofia naquele ano. E eu devia ter ido para aí, mas não fui. Pronto. Depois, quando tiraste o curso, querias lecionar ou investigar? Não fui. Na National University of Ireland não havia uma. Deixou de haver português. Qualquer que ir para o Instituto Camões. Aquilo revoltava muito porque havia todas as línguas, mais algumas. E o português, que é a quinta ou sexta língua mais falada do mundo, não existia. Eu fui falar com alguém do Departamento de Recursos Humanos e disseram que
Mas pronto, isto para dizer que eu podia ter inaugurado uma nova licenciatura que era português, catalão e romeno. São 3 línguas que têm muito a ver umas com as outras, do que todas as outras latinas. Essas 3 são muito ligadas. E aí é que as coisas se põem, porque é assim, eu adoraria ter feito isso ainda hoje. Primeiro porque dá uma estabilidade muito grande. Depois há todo o prestígio, não é? Porque é verdade. Fazer uma cadeira, uma licenciatura de novo numa universidade nacional, tudo isso era um projeto imenso que me ia dar muita realização para mim. E eu gosto muito de ensinar e de participar. Só que depois lá está, põe-se: eu vou fazer isto, faço 1 ano, faço 2, não vou deixar-me licenciar a meio, depois há outras obrigações. Vou gostar muito, porque não tinha certeza, mas e depois vou gravar e vou fazer quando? Quando tiver 60 anos, depois já não vou a tempo. Porque as coisas são feitas assim na vida, não vamos, quer dizer, não se vai. Há fenómenos, mas não se vai agora recomeçar uma coisa aos 70 ou aos 60 e tal anos. Pesou mais o lado da. Na altura, nesse mesma altura que eu estava neste dilema, foi quando os Municipal me convidaram para gravar com eles o Windjammer Day no 1755. E isso, vim para Portugal sem saber se ficava, se não. Depois nesses 13 anos eu só vim uma vez a Portugal, tive 6 anos sem vir a Portugal. E então as coisas começaram a acontecer e a evidência era demais. E fiquei. Mas tenho pena, mas não era conciliável, não era de todo. Não era de todo, não é depois, como digo, há tempo para tudo, não é? Não vou fazer agora o que tinha de ter feito aos 15 anos. E por aí fora, a vida não é assim, não é de tudo. Por bem da selvagem que se seja, por tudo isso, não há coisas que se possam fazer dessa maneira, porque há limitações. De tudo, de toda a espécie. Daí que pesou este lado. E agora, olha, a escolha é minha. Para o melhor, para o bem, para o melhor e para o pior. Curiosamente, o Fernando Ribeiro dos Municipal que te convidou, e depois também lançaste um disco pela editora dele. Sim, Alma Mater Educativo, devo a eles. Ele também é muito versado em filosofia. Sim, ele também eu acho que ele tem licenciatura em filosofia. Eu acho sim. Há aqui uma área de interseção entre a música e a filosofia. Gosto muito do Fernando. Não temos estado, nem nunca estivemos muito juntos devido a obrigações profissionais. Os contactos eram sempre virtuais. Que é uma coisa que irrita, não é? Porque quando isto não havia de antes, as pessoas tinham que se encontrar forçosamente. Hoje, enfim. Mas tenho um carinho muito grande pelo Fernando, muito grande, independentemente de não estarmos presentes um com o outro, de mal nos vermos, de não falarmos praticamente, como tenho pelo Rui Sidónio. Eu quando comecei a minha carreira e que eu andava ali pela Azarujinha e por Cascais a fazer aquele percurso Cascais e Azarujinha, eu ouvia, era avisar a locomotiva. É uma coisa, eu tinha assim, era isso, Blasted Mechanism, e tinha essas recordações e aquilo ficou-me sempre. Eu tenho um carinho enorme pelo Fernando Ribeiro e pelo Rui Sidónio. Uhum. Quando começaste nos anos 90, era mais fácil do que hoje viver da música? Eu não sei dizer isso. Sei que toda a gente diz que havia muito mais dinheiro. Eu sou muito despistado nessa. Não vejo por aí. O que eu sei que aconteceu era inevitável que eu fosse gravar. Era quase que inevitável, não é? Estamos num período imediatamente anterior à internet. Eu ainda gravei um vinil, o primeiro disco ainda foi em vinil, CD em vinil. E é tudo talvez fosse mais fácil. Não é que eu tenha essa experiência. Depois também foi a questão do David Byrne, foi a questão de ir para Nova Iorque, ter lá ficado há algum tempo.
Outra coisa que eu não devia ter feito, não devia ter vindo, devia ter ficado lá. Mas isto é agora, se a minha avó não parece ainda já era viva, acho que sim, mais fácil. Hoje, no fim de contas, há toda esta várias formas de difusão, mas até que ponto é tudo muito disperso e não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, mas quiçá talvez fosse mais fácil, talvez. Em relação ao David Byrne, o teu segundo álbum, A Mai, saiu pela Luaka Bop, a editora do David Byrne, dos Talking Heads. Como é que isso se proporcionou? Eu vinha cá, como ainda vem agora, fazer concertos. Veio. Eu depois constato em casa dele, onde sempre fiquei, a discografia daquele homem é... Meu Deus, tem discos do Botão ou toda a parte de Portugal. Ele tinha muitos mais discos. Há um jornalista que se chama Luís Mateus, que morreu entretanto, e que lhe deu, entre o meu, deu-lhe outros CDs de música portuguesa da altura. Não deu só o meu, deu-lhe vários. E foi assim que o David Byrne tomou consciência do que estava a passar. E entretanto depois contactou-me diretamente, porque tentou contactar para a Universal, foram em vão, por qualquer razão. Ainda havia fax, era uma coisa que... E eu um dia vou à Universal, vejo um papel em cima de uma secretária com o meu nome e um número enorme, 001, que é Estados Unidos ou Canadá, 212, que é Nova Iorque. Pergunto quem era. Pá, um tarado que anda para aí ligar. E eu peguei no bilhetinho e vou para casa. Cheguei a casa, telefonei, Cascais, e depois percebo um fax a dizer que era uma editora, gostava de editar o disco. Eu fiquei muito contente, mas não percebi quem era. Estava assinado DB. Eu fiquei contente, claro, não é? Mas não tinha percebido. Eu depois lembro-me que, passado pouco tempo, 2 ou 3 dias, enfim, aquilo estavam CDs sempre ali espalhados, porque hoje também já não há CDs, não é leitores de CDs, também já não há necessidade de ter isso, não é? É uma coisa que cada vez é menos. Vou pôr um CD dentro e vejo que o logotipo que está na lombada do fax é igual ao do CD. Então aí faço, mas isto é o Acabop, ok, então DB é David Byrne. Pronto. E foi aí que eu percebi quem era o senhor. E fiquei furioso com os promotores da Universal, porque não. Na Poligrama, na altura. Porque, enfim, era muito blasé, não é? Vai telefonar. Porque eles depois disseram: não, nós estávamos a ponto de desistir, porque ninguém dizia nada, ninguém. Parece que estávamos atrás de um fantasma. Mas pronto, as coisas depois sucederam. Foi assim. Depois o David Byrne veio aqui à Galeria de Manuel Reis, na Atalaia, no Bairro Alto, fazer uma exposição de fotografia, porque ele faz várias coisas. E foi aí que nós nos conhecemos pessoalmente, com o Paul Auster. E no dia a Catarina Portas me falava disso, porque nós fazíamos a babysitter do filho do Paul Auster. Eu já nem me lembrava disso. E foi aí que as coisas depois se desenrolaram todas. Achas que o facto do disco ter sido lançado pela editora dele te abriu muitas portas, ou podia ter proporcionado mais? Podia ter sido mais, sim, podia ter sido mais, mas eu nunca fui atrás muito de... As coisas aconteciam. Quizá, hoje penso, sim, se eu não tivesse vindo embora, o que teria sido, não é? Pois isso não se sabe. Mas também não estou descontente. Foi o percurso que sempre quis fazer assim, sempre não querendo, aceitava o que ia acontecendo. Agora podia ter sido muito mais. Há depois toda uma espécie de... Não é só o artista por si. Há toda uma questão à volta de quem trabalha com o artista, que é um agente, o manager, enfim, toda uma teia. E essa teia tem que se ter sorte também com quem se trabalha. Claro. Para que as coisas vão... Porque sozinho é sempre tudo muito mais complicado. E eu, que sou um sobrevivente nato, muitas vezes eu não sou nem super-herói nem super-homem. Eu não posso tocar as teclas todas. Daí que ainda estar aqui depois de tanto, pá, fantástico. Siga.
foi o teu maior adamastor? Qual foi a adversidade maior que conquistaste para sobreviver? Nunca tinha pensado dessa maneira, mas assim foi ter vivido, acho que sim. Sim, porque isso foi demais. Foi muito demais. Isso tinha de debruçar sobre essa parte. 1 ano e meio sozinho, num castelo, na Irlanda, no meio de nada, do coração geodésico do país. Um castelo que tem 900 anos, do qual eu conheci a família por questões normais, nada de especial. E que um dia ele disse-me se eu queria, olha, vamos lá buscar umas coisas, e eu fui também. E depois disse-me: queres ficar? Eu: está bem. Ele deu-me as chaves e foi-se embora. E eu vejo-me ali, aquilo é medonho, aquilo eu tive para 1 mês e tal para perceber a dinâmica local. Uma área extensa de floresta com árvores de 500, 600 anos, constatado, não sou o que eu digo. E eu lembro-me que eu nem sequer ia a aldeia mais próxima chama-se Village of the Roses, e que é um nome lindíssimo, mas que eu nem ia porque nem tinha contacto. Era só com animais que passavam ali, porque aquilo é uma herdade, é uma floresta. Havia animais de toda a espécie, raposas, eu podia andar com ela, aprendi a fazer isso. Foram tudo coisas que eu tinha medo, coisas que não, mesmo de estar sozinho a esse ponto, porque aquilo tem barulhinhos por tudo quanto é lado. Vais andar e pisas numa tábua e aquilo, e depois é um eco. Aliás, a minha avó esteve lá, que eu dizia-lhe: vai ver, vai ficar um castelo. Ela pensava: está bem, uma casa, muito bem. Foi também com a Anabela, uma amiga minha, quando chegaram e viram de facto, quando chegámos aos portões e eu abro aqueles portões, isto é mesmo assim. Aliás, eu não consegui ficar dentro, tivemos que ir para um cottage ao lado, não conseguia ficar ali. Porque depois tem aquelas estátuas, aquelas armaduras, aquilo é mesmo à séria. E foi ter às mãos aquilo, a família foi sempre da mesma família até 1994, em que morreu a última pessoa da família. E depois tem que ficar uma série de anos a ver se há alguém que reclame o património. E houve uma pessoa da Nova Zelândia que era legitimamente da família. Não podia ter ido a melhor mãos, porque ele é um art dealer, uma grande personalidade aí no mundo da arte. E de facto ele fez ali coisas fantásticas. Mas para responder àquilo que me disseste, o facto de estar ali sozinho naquele local, sem internet, porque não há internet, havia um ponto específico onde eu podia apanhar um bocadinho. Não era nada fiável, todos os recursos. É obra. Deu para tudo. Fiz tudo. Como é que fazias, por exemplo, coisas muito práticas para te alimentares? Tinhas algum sítio lá perto? Não. A Village of the Roses ainda era longe. Ainda era longe, eu ia muitas vezes a pé, ou trator conforme aparecia alguém na estrada, ou com bicicleta. Havia uma bicicleta que caía muitas vezes, porque depois aquilo é lamaçais, a Irlanda tem aquele mist sempre presente. É de facto viver ali nas brumas, sabes? Aquilo é mesmo isso. E é uma constante surpresa. Como fazia, posso dizer que comia batatas com batatinhas e ervas e chás, e cheguei a pontos de não era matar-me à fome, mas de estar subnutrido praticamente. Mas havia outras coisas que faziam com que o tempo não tinha tempo. E depois há um lago enorme, que é o segundo maior lago da Europa, da Irlanda, que é o Loch Rae, o Lago dos Reis. Epá, de facto é uma experiência. Ler toda a literatura irlandesa do Yeats, que tinha ali histórias daquela área. Não, eu acredito. Hoje, quando olho para trás, eu ter vivido naquele local, ter tido a sorte de me ter calhado assim nas mãos e ter sido o senhor daquele local, porque é isso, não sei mais nada. Não estava ali mais ninguém. Foi fantástico. Foi mais ou menos em que ano? Foi em 2006,
Foi em 2009, 10. De 8h30 para 10. Também viveste na Roménia, não foi? Foi lá 3 meses, isso foram 3 meses. Ok. Foi uma questão da música. Foi uma questão da música, de ir para lá atrás da música. E ter ficado lá num bairro que eu cada vez que me ia aproximar. Eu quando estive lá agora num festival, aquele bairro não se entra assim. Eu só entrei, apedrejavam uma vez, só entrei porque levava um lenço branco e comecei a cantar. E aí eles foram buscar. Mas aí também foi de pedra pesada, porque já a língua, não é? Apesar de eu perceber, de entender, de fazer, de me dar bem, mas uma coisa é ter a noção de tudo, de ter assim uma imediata resposta para qualquer coisa. E não é fácil. Mas é uma descoberta imensa também, porque é outra dimensão. Aquilo são ciganos com uma atividade musical maravilhosa, mas não me perguntes o que eles viviam. Nunca percebi. E vivi ali 3 meses com eles. Nunca percebi. Não faltava nada. Nunca me faltou nada. Trataram-me sempre muito bem, mas não sei o que é que eles faziam. Não me deixavam passar para outros lados. Neste momento estás a viver em Lisboa? Ponderas um dia voltar a viajar ou estás bem por enquanto? Não, aquilo que eu quero agora quero produzir o mais possível. E vou-te dizer porquê, porque tenho medo de que amanhã não haja, não é? Que amanhã não há, pode não haver amanhã. Eu gostava ainda de fazer 2 ou 3 coisas. Depois de fazer dessas 2 ou 3 coisas, então aí poderei, se houver tempo e condições. Numa entrevista que deste ao Diário de Notícias sobre este primeiro disco que lançaste este ano com a música do Adriano Correia de Oliveira, dizias cantar bem há sempre quem cante, cantar melhor pode haver sempre quem cante, mas a emoção está toda lá. Essa emoção é uma das tuas mais-valias, um dos teus trunfos. Só pode, não quer dizer, lá está, vamos outra vez o que é que eu posso fazer? Como é que um atleta faz um corredor? Tem que correr. Se não correr, não posso ser atleta, não é? O que é que eu posso fazer? Aquela situação de ir para o palco não se vai para ali de ânimo leve. Aquilo é uma catarse. Mete medo. Sempre. Mas aquilo para mim é um trapézio. Está no trapézio e se caís, agarra-te. Do chão não passas. Mas a emoção tem que lá estar ali. Tem que lá estar. Como está aqui, como estamos a falar, quer dizer, eu adoraria ser pedra às vezes. Adoraria mesmo poder ser pedra. No outro dia dizia não sei quem: a internet ensina tudo, só não ensina a ter coração de pedra. Porque às vezes era perfeito. Era perfeito ter assim poderes manejar e dizer, não, agora sou uma pedra e não... Nada me afeta. E nada me afeta, mas não é bem assim. Nem que se possa, nem que interiorizes isso, a pedra mexe. Mas tu não tens nada, não sei pela forma como tens contado as tuas histórias, não tens nada de calculista na forma como levaste a tua carreira. Não. Se calhar houve aí vários pontos em que as coisas podiam ter corrido de outra forma. Era aquilo que eu te dizia há bocado, que é quando estás um artista, às vezes não, considero que tem que ter de facto uma teia à volta. Porque considero que eu não tenho, nem tenho que ter, porque eu já faço muito mais do que eu devia, porque depois acaba por pagar o quê? A produção. Aquilo que podia fazer, criar, ou fazer. Criar é uma palavra que, enfim, fazer alguma coisa, fazer com que isso tem de estar preocupado com o road management e com atender concertos e discutir preços, e quer dizer, daí que é importante. Nessa forma de dizer calculista não foi, mas devia ter sido nessa situação, teres uma teia de pessoas à volta que de facto, eu tenho extremamente, não é inveja, mas gostaria disso, daquelas pessoas que, como às vezes constatei nos Estados Unidos, em que o manager é aquele que até vai à cama buscá-lo, se for o caso. Sim, porque tem que ser, porque isso não é uma visão romântica.
Eu não tenho a ideia do artista enquanto uma pessoa que... Não, o artista de alguma forma a obra de arte somos nós. Agora, para que as coisas existam, às vezes de facto não é por isso que foi buscar lá. Não é nenhuma veleidade. Há condições que também têm que de facto ser assim, porque senão não são, não traduzem nada. E porque repara, numa cozinha de um restaurante, por exemplo, tem que lá estar o quê? Tudo que é necessário para se poder produzir, para que chegue ao cliente e, enfim, é toda aquela dinâmica, não é? Transportas isso para o lado de cá e é igual. Tem que haver. Agora, eu não tenho tido tudo isso, muitas vezes. Daí que não foi nada calculista, não. Por bem perfeito que se queira ser, com essa noção toda, não foi. Mas também te digo, não tenho mágoas. Venha à estrada. Na entrevista que deste ao Mário Riviera aqui da Blitz este ano, dizias que achas que hoje em dia os artistas são muito, muito ascéticos, muito limpinhos, e que isso não é para ti nojo. ser artista. É um nojo. Eu não sou artista. És um artesão, não é? O que dizias ao Mário. Não considero. Não considero mesmo. Não estou a pensar em ninguém. É o geral, nem é sequer em Portugal, é em todo lado. Mas é assim uma choldrice, ok? Não, de todo não me identifico com nada disso, absolutamente com nada. É tudo muito certinho, muito, não se pode dizer nada, não se pode fazer nada, não é? Então o que é que se faz? Está tudo a alinhar pelo mesmo? Não sei, cada qual faça como quiser, mas eu artista, se isso é ser artista, não sou de tudo. Achas que é alguém que testou ou alguém que te tenha chamado a atenção? Não, eu gostava que me chamassem, gostava de ter essas discussões. Não tenho medo de nada. Absolutamente. Mas o pior é que não dizem. O cinismo quer dizer, isso não é cinismo. O cinismo é outra coisa. O cinismo, estamos a falar de Diógenes, e sabes que Diógenes andava naquela altura, ainda antes dos pré-socráticos, andava com uma candeia a dizer que andava à procura de um homem honesto. Isso é relevante. E cínico vem por causa de cão, porque eles viviam como cães. O tal é o desprezo por todo o ambiente. Isto há 2000 e muitos anos. Agora imagina, é tão igual, que Deus. Mas eu estou a perguntar como? Não, acredito que a filosofia te ajude a ter também essa percepção, não é? De como as coisas não mudam muito na natureza humana. Não muda nada. Nós estamos, aliás, eu considero, um dia falava com alguém em que dizia: um homem da Idade Média é mais livre do que nós. Era? Eu garanto-se que era. Mas estava a dizer sobre se alguém me disse alguma coisa. Não, mas gostava que me dissessem. Adoraria que me dissessem, que se pudesse. E não estou a falar, não é com porque tenho a verdade, não sou dogmático, não. Mas gostava que isso se discutisse. Mas não, ninguém diz nada, está tudo no seu coisinho, na sua mete-me nojo. Aliás, já viste o tom de voz, não é? Mete-me nojo. Tens amizades no mundo musical? Nenhumas. Nunca tive. Aliás, o único amigo que tive foi João Guardela, que vivi várias coisas com ele. Era de facto um amigo mesmo. Eu nem dei conta. Depois dei conta. A Naifa, e isto é público, quando ele pensou fazer a Naifa, ele chamou-me para ser eu a fazer a Naifa. Eu nem liguei, nem por mal nem por bem. A Mitó costuma dizer isso. Gosto da Mitó, quer dizer, não tenho amigos, mas não tenho inimigos declarados, não é? Claro. Mas amigos, não. Considero-me completamente só. Também ao Mário, aqui na Blitz, disseste que não gostas muito do termo canção de intervenção, a propósito do Adriano Correia de Oliveira, porque intervenção acaba por ser tudo, embora nós hoje provavelmente intervimos menos do que devíamos. É essa questão do ascético, não é? Não faz sentido. Essa intervenção de quê? A pessoa intervém, já está tudo. Dizer hoje preto ou paneleiro, ok, é a palavra que é logo uma questão que. Não devolvo. Então preciso. Olha, então sozinho estou comigo.
Mas não consigo, e de volta a dizer, não estou a nomear ninguém, não estou a pensar em ninguém em particular, nem tão pouco em Portugal. Acho que é uma questão que vai para além disso, mas que é uma chaldice comercial de dinheiro. É um balde carregado de notas com merda em cima. É só o que é. E vaidade imensa, uma questão do ego exacerbadíssimo, uma coisa que não tem qualquer base de nada, e isso eu sustento e luto, e posso desfazer isso em 3 tempos. Por isso é que eu gostava que houvesse discussões sobre o assunto, mas não há, porque eu sei que eles também sabem quem é assim, é que é tudo um pessoal nem de barro, nem é de barro, é de esferovites, assim, mas esferovites e relos. Não. Mas atenção, não é só pelos artistas. Também toda a teia à volta tem responsabilidades. Toda. Desde o público aos mídia a tudo. É que depois é tudo uma... A sociedade, no fundo, não é? Exatamente. Mas se é assim, depois leva-nos para outra. Olha. Muito bem, vamos passar então agora à próxima rubrica. Fica aqui, entretanto, o apelo a quem quiser debater com o Paulo. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que... Vamos agora falar do tema desta semana, depois do Superbox Super Rock que se realizou na passada semana, não no MECO, como estava previsto, mas sim no Parque das Nações. Os festivais continuam com o FMM de Sines, onde o Paulo Bragança atua dia 25, pelas 22h30. Este ano, a organização do Festival de Músicas do Mundo quis ter um cartaz equilibrado no que toca a homens e mulheres. Portanto, uma parte bem generosa dos grandes destaques do festival este ano é feminina, da cubana Omara Portuondo, que aos 91 anos está na sua última digressão, até à grega Marina Sati, passando pela portuguesa Dulce Pontes, pela angolana Aline Frazão ou pela brasileira Letrux. Numa entrevista ao Expresso que podem ler em blitz.pt, Carlos Seixas, diretor do FMM, garante que esta presença forte de mulheres não parte de uma preocupação com cotas, mas sim de assegurar que ninguém fica na periferia por questões de género ou geográficas. O festival começa esta sexta-feira, 23 de julho, termina no dia 30, depois de dezenas de espetáculos, primeiro em Porto Covo, depois em Sines. Paulo, esta questão da igualdade de género traz-nos também esta discussão toda que tem havido, sobretudo esta semana, a propósito, não sei se acompanhaste aquela saga, não é? Aquela campanha. Ok. Houve uma campanha. Eu como dizem, não vejo, não sei do que se passa. Muito bem, pronto. Mas diz-me o que é que. Sim, há uma campanha aí nos MUPIs, estão nas paragens de autocarro, etc. Com o alfabeto LGBTQ, em que explica o que é um gay, uma lésbica, um trans. E houve uma data de artigos na imprensa, geralmente escritos por homens. Enfim, heterossexuais, que foram considerados ofensivos para a comunidade. Pronto, houve uma discussão grande acerca disso. Esta semana não acompanhaste, não é? Não, mas também ainda é necessário em 2022. É por isso que eu digo, um homem da Idade Média tinha muito mais liberdade e muito mais noção daquilo que é um ser humano. Porque depois nós estamos todos com isto tudo que nós temos hoje, enfim, a ver dessas questões que me estás a dizer, ainda cor tinta por causa disso. Outro dia li uma entrevista com o Gilberto Gil, em que ele dizia que apesar de haver estas forças aparentemente retrógradas, que não nos devemos preocupar porque a seta do futuro aponta sempre para a frente. Eu gostei muito dessa imagem. Sim. Eu subscrevo, sim, sem dúvida. Sim. Otimista, mas bonito. Sim, mas é bonita, sim, e de facto é. Porque é um ser humano. Pensem, é um ser humano. Não há nada igual.
É só o que a natureza quer de nós. Agora, estar a discutir uma coisa que é tão básica e tão pessoal. Agora, isto dizer que é heterogéneo, não é? Não, há 8 bilhões e não sei quantas de formas de ser sexual. É um mundo tão vasto, tão pessoal, tão único, que não se pode meter nessa caixinha do... Epá, eu não quero caixinhas mais dessas. Jamais. Não. Rejeito qualquer. Acho que é tão disparado, tão grande, mas tão grande chamaram. Epá, então sou lençol sexual, dando-me com os meus lençóis. Muito bom. Até porque é tudo uma parvoíce, de uma epá, é buçal. E é triste, porque repara, eu pensava no ano 2000 com uma coisa quase que já... Enfim, carros voadores e... Pois, e voadores na cabeça também, sabes? E a cabeça voadora, não é? Mas não. É para a frente de uma maneira, mas não é. É tudo para trás. É tudo para trás. Ainda o génerozinho e o garfo e a faca. Olha. Entretanto, no site Blitz podem ler também a nossa reportagem sobre o Superbox Super Rock, que devido ao estado de contingência imposto pelo risco de incêndio, teve de ser transferido do Meco para Lisboa. O triunfo do espanhol Zetangana ou dos ingleses Falls, a primeira vez em Lisboa de A$AP Rocky ou a bronca do rapper da Baby, que deixou os fãs à espera durante 45 minutos, são alguns dos destaques. Tens ido a alguns concertos, Paulo? Não. Vou tentar ver alguns no FMM, já que lá estou. Porque, como digo, não tenho uma grande saída de mim ou de... Não. Mas às vezes pode acontecer, não é? E também porque, repara, toda esta questão desta pandemia afastou tudo muito... Há toda uma outra forma, se calhar, de viver e de ver as coisas. Eu falo por mim, não é? A lista telefónica também, se tinha 10 centímetros, passou a ter 2, e aí as coisas mudam de figura. Mas concertos, isso para mim, olha, na Irlanda era uma coisa presente, porque é uma cidade, Dublin é uma Londres em tamanho mínimo. Dublin é walkable completamente, é uma cidade perfeitamente, é a dimensão humana. Mas tem música todos os dias, de todas as... Incrível mesmo. E aí era fantástico, assim fosse aqui. Gostava de, mas estou também, como te digo, quero fazer coisas, porque eu preciso fazer para mim, eu preciso fazer isso. Depois então haverá tempo para isso, se houver tempo. Mas no FMM vou tentar ver algumas coisas. É engraçado porque tu tanto vais ao FMM, que é um festival de músicas do mundo. Já tocaste no Entre Muralhas. Entre Muralhas, e houve uma quantidade de haters, vou-te contar, que depois pediram-me desculpa. A sério? Uhum. Antes do concerto, imagino. Sim, que havia pessoas a reclamar o dinheiro dos bilhetes. Outras basalidades de que eu tenho aqui uma guitarra, ele também é cá que me pode para tocar a guitarra bem, enfim, coisas assim. Eu gostava que ele tivesse dito, que tivesse lá ido. Íamos ver a guitarra. Mas depois foi totalmente o contrário. O Carlos Matos fez genuinamente agradeceu daquilo, e porque toda a gente viu que só mais um bocadinho passei lá em colo. Foi mesmo muito bom. Enfim, as pessoas não seriam preparadas, não é? Não sei. Mas são muito tribais os fãs de rock. Também lá está aquela parvoíce se não tiveres o olho pintado de preto e as rendas todas e não sei quando já. Eu fui a um concerto de Dead Can Dance em Nova Iorque, por exemplo, onde havia uma grande parte do público que estava completamente vestido a rigor. Eu por acaso não fui, porque aconteceu soube na altura e foi fazer um telefonema e ter os bilhetes. E foi como estava, e não foi por isso, fui ostracizado ou não postulado, ou não havia qualquer. Lá está, é a porcariazinha do rótulozinho, pá. Lá está, não há ética nenhuma, há etiquetazinha. É etiquetazinha. Está bem? Ok. Eu não sirvo, não como.
Agora vamos falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming. É o 7º álbum dos Interpol, chama-se The Other Side of Make Believe. Muito em breve estará disponível no nosso site uma entrevista com Paul Banks, o vocalista da banda de Nova York, com quem conversamos nos bastidores do Primavera Sound no Porto. Nessa breve entrevista, Paul Banks explicou que a banda começou por trabalhar neste disco à distância, durante a pandemia. Mais tarde juntaram-se em Londres com os produtores Flood e Alan Moulder, com quem adoraram trabalhar. O vocalista dos Interpol admite que este disco é um pouco mais otimista e menos soturno do que os anteriores, o que talvez possa ser uma reação meio involuntária aos tempos que vivemos. E fala-nos ainda da sua paixão por surf e arquitetura. Lá está, eu olhando para ele naquele seu fatinho escuro e ar soturno, não pensaria que ele era surfista, mas lá está, as pessoas não são só uma coisa, não é? Pois é isso, dá tanto mais, não é? Cabeça só numa caixinha e só ficas ali na caixinha. Tu nunca coubeste em caixa nenhuma? Não, e olha que às vezes tentei, que era para ver se há aquela necessidade de ver se pertence a algum lado. Isto dá-me vontade de rir, estou a ver, estou a falar, estou a ver cenas. Não dava. Nem não havia. Não há caixa. Posso vir como for, não há hipótese. Não há hipótese. Sou sempre. Não há hipótese. E não faço nada para isso. Sentes que sempre foste assim, desde criança? Sempre, mas é que foi sempre. Okay. Sempre, mesmo em casa. Coisas que ainda hoje me trazem que não deviam ser assim, mas que são, não? Mas sempre foi assim. Eu não fiz nada. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? Tens irmãos? Tenho. Ok. E eras o mais velho ou o mais novo? O mais velho. O mais velho, sim. Ok. Era mesmo nisso que eu estava a pensar, percebes? É tê-los como não os ter. Mas pronto. É assim. Vamos vivendo, não é? Sobrevivendo. Sim, claro, vivendo, claro. Sobreviver é depurar o sofrer, não é? Que é aquela questão de nem se sobrevive, nem se vive. Infra. Um sorriso embaciado, és um sonho molhado de mijo e de suor. Eu nem vi que eu sem ti sou só eu, sem ti eu nem vi. Falamos agora dos concertos da próxima semana. Além do FMM de Sines, continua em Cascais o EDP Cool Jazz. No sábado 23 de julho há Miguel Araújo com Rui Veloso e Tiago Nacarato. Na quarta, dia 27, atuam Diana Krall e os portugueses Miramar, e na quinta, Jordan Rakey e Moses Boyd. No Alentejo decorre o EA Évora, com António Zambujo no dia 22 e Deixem o Pimba em Paz a 23. Em Idenha Nova acontece até dia 29 o Boom Festival, que, como é habitual, deverá levar milhares de espectadores de todo o mundo ao interior do país. Na Madeira termina por estes dias o Summer Opening, com Capicu e Valete no dia 22 e Carlão e Virgul a 23. E nos Açores, destaque para a primeira edição do Concert for Earth, um evento sonhado por Nuno Betancourt, o guitarrista português que se tornou conhecido na banda rock Extreme. Este festival acontece na Lagoa das Sete Cidades, em Ponta Delgada, e terá concertos de Black Eyed Peas e Stone Temple Pilots no dia 22 e Pitbull e Bush no dia 23. Mas mais importante do que a música, diz o próprio Nuno Betancourt numa entrevista muito interessante que podem ler no site Blitz, feita pelo nosso colega Filipe Garcia, mais importante que os concertos, diz ele, é a mensagem sobre a emergência climática. Nomeadamente, ele pede às pessoas que cheguem a tempo de ver essas intervenções que vai haver no espetáculo. Entretanto, para algo completamente diferente, um concerto fora de festivais, São Angelina Martini tocam no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, no sábado, dia 23, a entrada é livre. Eu estava a ler a dita entrevista do Nuno Betancourt e achei engraçado, porque ele, para defender a causa climática, ele dizia: isto não é uma coisa abnegada, isto é uma coisa egoísta, porque nós queremos que as pessoas, os nossos filhos, os filhos dos outros, os netos, ainda tenham onde viver daqui a alguns anos. E de facto faz todo o sentido, não é? Que
Olha, é uma questão que eu pensei sempre, que é, não tive filhos por opção própria, escolhida, mas que era uma das questões que pesava, é onde é que, o que é que vai ficar aí? E essa não tem custo, de facto é egoísta, é? Imagina quem tem filhos e se pensa nisso, que é mas haverá alguma coisa, quer dizer, imagina há 300 anos quem é que, não sei, não é? Isso é futurismo. Sim, às vezes penso, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial as pessoas continuavam a ter filhos, não é? Exatamente, isso é um instinto de sobrevivência que é maior que tudo, se calhar é o maior, é o que comanda, é o que bate o tic-tac, e é inevitável, não é? Aconteceu o que aconteceu ao planeta, há de haver maneiras de... Olha, eu gostava de passar por aí. Eu tinha uma pena enorme não estar vivo aqui em 2100, ou adoraria poder estar em 2100, 2150, ou se essa questão da criogenia e essas coisas todas. Gostaria, por curiosidade absoluta, de ver o que é que será. Também tenho alguma. Adoraria. É engraçado que uma ficção científica não acertou muito. Não, nadinha, é sempre a mesma coisa. Devíamos andar todos vestidos de igual, de cinzento ou branco, que era como... parecia, não é? Na altura não está a acontecer. Não. Aquilo que mais me fica é o Matrix, não é? É o clássico Matrix. De facto, é muito bem feito. Está ali muita coisa. As distopias, se calhar, acertaram mais do que. Sim, parece-me que sim. De resto, como te digo, eu que tinha 20 anos nos anos 90, via assim o 2000 com uma. E as cabeças deviam ser mesmo voadoras, não é? Já deviam ver cabeças assim a voar sozinhas, assim, sem corpo. Só pensantes. Mesmo. Epá, nada. Se passa nada. É comer, beber e fazer outra coisa que é fisiológica. Mais nada. Lembro-me sempre de uma entrevista ao Manel Cruz, o músico. E como é que ele dizia? É o gajo, não é? Não, Manel Cruz é o dos Ornatos. Ornatos Violeta, peço desculpa. Eu lembro-me que o título da entrevista era quanto ao futuro, o que é que ele imaginava do futuro, qualquer coisa assim, e ele dizia sempre: vamos continuar a ter orgasmos e dores de barriga. Acho que é um bom resumo. Incorrendo bem, é um bom Mas resumo. olha, agora deixa-me dizer, Luís Pacheco, quem é Luís Pacheco? Sim, pronto, obviamente. E então fizeram uma entrevista já com o próximo dos últimos seus dias. E perguntaram, isso está no YouTube, não é assim nada de... Mas achei genial a resposta que ele deu. Foi perguntar o que é que a mensagem que ia deixar para as gerações vindouras, para aqueles que viriam, enfim, para o futuro. Eles? Puta que os pariu. Muito típico dele. Mas sabes, eu acho que é mais do que o puta que os pariu, que é... Há uma preocupação com isso quando ele diz isso. Há uma preocupação ao mesmo tempo de toda a sua vida, de quem sabe o que é que ele fez, mas há ali muito, mas ao mesmo tempo assim de repente parece que é só um nonchalance, mas não, eu acho que é fantástico Luís Pacheco. E ter dito isso assim é não pensado, obviamente, aquilo claro. Pum. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Paulo, muito obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado, foi desconfortante e foi... Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Vais-nos ler o que é hoje? Vou ler uma questão que escrevi a propósito de Adriano e que foi publicado no DN como artigo de opinião e acho que faz sentido. Força. Que é simplesmente há uma forma como eu vejo o que é que Adriano, porquê, o que é que eu estou ali a fazer, o que é que se passa. A primeira letra anseia pela segunda, que desenha a terceira, e por aí adiante, como exatamente enquanto escrevo estas linhas, ao mesmo tempo que desarrumo todas as gavetas da memória à procura do primeiro momento, o exato quando, onde terei ouvido Adriano Correia de Oliveira.
Procuro, bato a todas as janelas de vívidas memórias vívidas, entro numa onde vozes cantam, afasto todas as outras que atrás se vão desvanecendo. O som está a bater-me na pele, sim. Guitarras que teimam em se afinar e muitas vozes cantam, falam, risos, aplausos, muito fumo de todas as cores e de repente silêncio. Um sepulcro de vácuo. Olho e estou a algures por 4 paredes de silêncio fechado. Estou cercado por uma rosa dos ventos de silêncio. Detido de mim, penso ainda nas vozes que estão lá atrás ou em algum lado no espaço que o tempo não se conhece ali memória. Penso embrulhando o silêncio em retalhos para abrir o caminho do tempo e deixando meio abertas as gavetas, agarro numa letra que quase me foge e, pum, cadrapum, volto aqui à branca página, ainda alva de linda. Sim, as folhas, ainda não páginas, são alvas e por assim lindas. Quantas palavras te só rasgam a linda alvura da vossa brancura, ó folhas livres de páginas. Pois e agora mais isto, o branco alvo em movediço ondear faz de mim uma gota do seu mar. Quer engolir-me para que eu não possa pensar e assim não devassar o mar alvo de branca folha de vestido luar. É este branco da mesma asa de luz que voa e leva da terra ao céu e do céu à terra a raiz da paz? Não consigo pensar, afogado no branco mar da folha alva e estou cego de luar. Não consigo pensar. Não deixa de ser um lindo afogar assim assaz pelo branco da paz. Vencido e desaparecido, e sou já de mim sugado, solto um ai derradeiro e começo a cantar. E por força morrer eu hei, mas a cantar. Lânguido que nem lamúrias de Alcácer Quibir, à procura da glória do cruel mistério um só mar tem. Pois neles estão e ficam as cores de um dia de Portugal fechado e encerrado. Pesa a graça da profecia para aliviar a perene agonia daquele Portugal que era ali um dia. Também eu, engolido pelo branco do mar, cantei. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Capa negra, rosa negra, serei lira ou a morte que a matou? Onde estou? Tejo e as mágoas, quem te leva? Ai, amigo, que nunca mais acendes o teu cigarro. E vejo muros que se erguem e dançam macabros à minha volta. Oh, minha mãe, onde estás? E por quem eu choro? Ai, os poetas que já não têm noite, que os acoite? Que vento me desfolha e me leva, oh Amélia, que não vejo, cheio de frio, as mãos que não agarro. Mãos e Deus. Vou cantando frases, pedaços de memória daquela que buscava antes de vir aqui parar. E então o mar baixa o seu branco muro, minha cerca, e as letras vão desenhando as palavras e já estou aqui, livre. A um quem de muito meu bem disse um dia: nada peço aos céus, tenho as tuas mãos. O mesmo te digo, Adriano, pois das tuas mãos que não toquei, mas sinto pela voz de ti a razão do coração, que não tem que ter razão alguma, nunca, nunca, para que te permita sentir como de ti eu te tenho e sinto e afago e me impero, cantar-te eu hei.